Bom dia a todos e todas. Com muita felicidade, damos início ao segundo dia do primeiro Congresso Nacional em História da Filosofia Moderna, organizada pelo Grupo Cartésios. Hoje vamos contar com a palestra do Luiz, que é meu colega do mestrado, e antes de passar a palavra para o Luiz, eu vou ler rapidamente o currículo dele. O Luiz é mestrando em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas e graduado em Filosofia, licenciatura plena, pela Universidade de Sorocaba. Realiza pesquisas em História da Filosofia Moderna, com ênfase no estudo da teoria do conhecimento presente no pensamento metafísico, físico, fisiológico e moral de Descartes. É cofundador e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Metafísica, Física, Fisiologia e Moral na Modernidade Nascente, Cartésios, e pesquisador, tradutor no Grupo de Estudos na Tradução das Correspondências de René Descartes. Foi professor, monitor de filosofia no programa de estágio docente na graduação do IFISH, da Unicamp, no ano de 2021. Luiz, a palavra é sua. Bom dia a todas, a todos. Obrigado, Axon, pela abertura. Hoje nós vamos tratar de um tema que me é muito caro nos meus estudos e pesquisa de mestrado, que é a imaginação. Essa é uma provocação que o meu orientador, o professor Enéas Forlim, desde lá, quando eu frequentava, há 5 anos atrás, como aluno especial de graduação na Unicamp, era um tema que sempre ele me instigava a estudar e a pesquisar. Então, sem mais delongas, eu vou começar a apresentação. Como eu não gosto de falar de improviso, eu fiz um texto e vou passar a ler o texto. E, ao final, nós podemos debater e dialogar sobre ele. Conceituando a imaginação nas obras de Descartes. Iniciemos com a seguinte questão, pois esta gera ainda muitas dúvidas entre os estudiosos de Descartes. Enfim, a faculdade de imaginar é de natureza psíquica ou corpórea? Analisemos. Por um lado, se levarmos em consideração que ela, como preconiza Descartes, é uma faculdade do conhecimento, podemos com certa segurança afirmar que se trata de uma força, entre aspas, de natureza psíquica. Por outro lado, se nos atentarmos que imaginar sempre pressupõe a existência de uma figura imagética e que esta só pode ser produzida, como também afirma Descartes, de maneira neurofisiológica pelo corpo, não seria errado afirmarmos que se trata também de uma legítima capacidade do corpo. Todavia, para o filósofo francês, imaginar é conceber por imagem, coisa que, de fato, como ele deixa claro numa passagem das regras, um animal jamais o faria, pois seria incapaz de criar conceitos, de julgar, ou por vontade própria de criar novas imagens. O animal está obrigatoriamente, sempre, entre aspas, refém do sistema mecanicista de produzir imagens. E, portanto, este sistema determina que todos os seus movimentos corporais sejam sempre passivos frente à sua relação com o mundo. Cito a passagem onde Descartes esclarece, nas regras 12, página 78. Com isso, explica como podem os homens fazer-se todos os movimentos dos outros animais, se bem que neles, animais, não se admita em absoluto nenhum conhecimento das coisas, mas somente uma fantasia puramente corporal. Assim como se fazem nós mesmos, todas as operações que realizamos sem assistência da razão.
Porém, no caso do ser humano, por este ter, desde a sua fase embrionária, alojada a alma no interior da glândula pineal, esta relação frente à produção das imagens que se dá de forma distinta daquela dada no animal. Eu vou reler aqui. Porém, no caso do ser humano, por este ter, desde a sua fase embrionária, alojada a alma no interior da glândula pineal, essa relação frente à produção das imagens se dá de forma distinta daquela dada no animal, havendo, neste caso, uma relação bidirecional de agente-paciente entre a alma e o corpo. Podemos, por assim dizer, que isso ocorre devido ao fato de haver a percepção pela alma, representação em ideias, das imagens produzidas mecanicamente pelo corpo, precisamente pela engenharia operada através da glândula pineal. É nesse contexto da alma ter a capacidade de representar conceitualmente as imagens produzidas no corpo que Descartes posiciona a imaginação. Portanto, para o filósofo francês, a faculdade humana de imaginar é de natureza psíquica, dado que ela é uma faculdade cognitiva, com a ressalva de ser a única faculdade do conhecimento que precisa de uma capacidade corporal, portanto acidental, para dar conta de sua intencionalidade, ou seja, produzir neurofisiologicamente uma imagem que seja racionalizada pela alma. Em outras palavras, a faculdade de imaginar, na medida que é operada por uma força mental, força da cognição, é psíquica. Mas, ao mesmo tempo, ela também é corpórea, já que o campo no qual se opera essa vontade da mente é extramental, ou seja, corporal. Claro que esta produção imagética feita pelo corpo, na maioria das vezes, não é feita por uma vontade intelectual, e sim pela ação dos sentidos, internos e externos, ou da ação involuntária da memória e dos sonhos. E nestes casos, quando a alma é passiva. E nestes casos, quando a alma é passiva, nos aproximamos dos animais. Mas, com a diferença que mesmo nestas ações em que a alma é passiva, em face ao corpo, ela pode agir de forma consciente, portanto, ativa, frente ao sistema mecanicista de interação com o mundo externo e com seu próprio corpo. Cito o segundo parágrafo da primeira parte do Tratado das Paixões da Alma. Depois, também considero que não notamos que haja algum sujeito que atue mais imediatamente contra a nossa alma do que o corpo, ao qual está unida, e que, por conseguinte, devemos pensar que aquilo que nela é uma paixão é comumente nele uma ação. Contudo, delimitar conceitualmente o significado do uso pretendido por Descartes do termo imaginação nas suas obras vai além da classificação se ela é de natureza psíquica ou corpórea, dado que o autor faz distintos usos desse termo, de forma que eles se alteram de acordo com a problemática filosófica posta por ele em questão. Porém, como veremos mais à frente, essas diferentes significações não resultam numa aporia, já que o núcleo semântico principal do conceito de imaginação é sempre mantido. Ou seja, todas estas significações envolvem sempre a produção de uma figura imagética pela engenharia corporal. O que ocorre, na verdade, é que, na maioria das vezes, o autor, Descartes, faz um uso mais abrangente do termo, em outros momentos, o faz de uma forma
mais restrita. No seu uso lato sensu, Descartes classifica como imaginação o resultado da cognição de toda e qualquer relação estabelecida pela união íntima entre a mente e o corpo. Isso é muito importante, eu até borrei. No seu lato sensu, no sentido lato sensu, Descartes classifica como imaginação o resultado da cognição de toda e qualquer relação estabelecida pela união íntima entre a mente e o corpo. Dado que a mente não tem acesso direto ao que se apresenta ao corpo, ou ainda ao que ocorre com ele. E, ao inverso, o corpo também não tem acesso direto a qualquer modificação mental. Sendo assim, em outras palavras, de modo ampliado, Descartes posiciona a imaginação como a percepção cognitiva de tudo aquilo que ocorre no interior da glândula pineal, desde as figuras impressas nela, bem como seus movimentos. Pois a mente, entre aspas, imagina como se esses eventos estivessem ocorrendo nela, o que faz que com que ela, a mente, tenha a impressão que se move e vê movimento no mundo espaço-temporal, que sente frio, fome, cócegas, ou ainda que toca, que ouve e que enxerga objetos externos, entre outras sensações. Cito Descartes. É uma única e mesma força que, aplicando-se com a imaginação ao sentido comum, é chamada de ver, tocar, etc. Que, aplicando-se à imaginação sozinha, na medida em que está guarnecida de figuras diversas, é chamada de lembrar-se. Que, aplicando-se a ela para delas formar novas, é chamada de imaginar ou conceber. Regras 12, página 79. Agora, já no seu sentido stricto sensu, ele vai delimitá-la somente na relação estabelecida pela alma em sua intencionalidade de provocar a glândula pineal, para que esta operacionalize uma figura imagética em seu interior, conforme a vontade da alma. Usando para essa engenharia corporal apenas os conteúdos puramente inteligíveis. Portanto, mais objetivamente, quando ele quer classificá-la restritamente, ele coloca como imaginação somente aqueles eventos que criam as figuras na glândula pineal a partir de uma vontade, força da mente, que opera estritamente com os conteúdos não sensíveis. Isso está claro numa carta de 6 de outubro de 1945, direcionada a Elizabeth da Boêmia. 3 pontinhos. Mas, quando ela utiliza a própria vontade, ela, a mente, utiliza a própria vontade para se determinar a algum pensamento que não é meramente inteligível, mas imaginável, esse pensamento produz uma nova impressão no cérebro. E isso não é para ela, a alma, uma paixão, mas antes uma ação que se chama propriamente imaginação. Então, é verdadeiro que Descartes designa o termo imaginar somente quando a mente, através da sua força interior, aciona e fornece à glândula pineal os conteúdos matemáticos, para que esta produza uma figura, uma imagem, que lhe permita contemplar suas propriedades espaciais e mecânicas, que as figuras geométricas são, como sabemos, para Descartes, conhecimentos puramente a priori, portanto, encontrados através do entendimento puro, sem o auxílio dos sentidos e da memória. Assim, quando imaginamos um triângulo, não o fazemos por o ter visto ou tocado um triângulo através da experiência sensível, mas antes, pela capacidade do intelecto de acionar a glândula pineal para que esta, através de sua engenharia corporal, produza a imagem desse triângulo
para a contemplação da mente. Na sexta meditação, Descartes é taxativo. Por exemplo, quando imagino um triângulo, não o concebo apenas como uma figura composta e determinada por 3 linhas, mas, além disso, considero essas 3 linhas como presentes pela força e pela aplicação interior do meu espírito. E é propriamente isso que chamo imaginar. Alguém pode questionar: o que prova que essa imagem do triângulo, para Descartes, primeiro, não seja recepcionada ou produzida no interior da alma? E também, segundo, que sua constituição seja feita a partir da experiência exterior? Bom, para respondermos à primeira questão, voltemos aos próprios comentários do autor nas objeções e respostas. Respondo que nenhuma espécie corporal é recebida no espírito. Reforço aqui. Respondo que nenhuma espécie corporal é recebida no espírito. Mas que a concepção ou a intersecção pura das coisas corpóreas ou espirituais é feita sem qualquer imagem ou espécie corpórea. E quanto à imaginação, que é o que nos interessa, que não pode ser senão das coisas corpóreas, é verdade que para elaborar uma é necessário uma espécie que seja um verdadeiro corpo e a qual o espírito se aplique, mas não que seja recebida no espírito. Para esclarecer uma segunda questão, visitemos a quinta meditação, mas eu vou retomar qual é a segunda questão. Que a sua constituição, ou seja, da imagem, seja feita a partir da experiência exterior, uma imagem específica que é o triângulo. O Descartes não responde na quinta meditação. E aqui só posso objetar que talvez essa ideia do triângulo tenha vindo ao meu espírito por intermédio dos meus sentidos, ou seja, pela experiência exterior, porque vi algumas vezes corpos de figura triangular, pois posso formar em meu espírito uma infinidade de outras figuras, a cujo respeito não se pode alimentar a menor suspeita de que jamais tenham caído sob os sentidos. E não deixo, todavia, de poder demonstrar diversas propriedades relativas à sua natureza, propriedades matemáticas, bem como a do triângulo, a quais devem ser certamente todas verdadeiras, visto que as concebo claramente, ou seja, que as concebo como verdade eternas e necessárias, e, portanto, imutáveis. Portanto, pelo que foi exposto até aqui, podemos aferir algumas importantes definições de Descartes sobre a imaginação. Primeira, a mente não produz nem recepciona em seu interior qualquer tipo de imagem. Todas elas são produzidas exclusivamente pelo corpo. Segundo, todas as figuras imagéticas se referem às coisas extensas e aos seus movimentos. Então, o som é uma coisa extensa? É. No sentido que são ondas, que são movimentos que batem no tímpano e fazem ele vibrar, há uma imagem criada na glândula pineal. Então, há uma figura. Aqui, nesse sentido, que se refere às coisas extensas e seus movimentos. Terceiro, no sentido largo, imaginar significa todas as percepções que a mente tem em sua relação de passividade com os objetos corpóreos, figuras imagéticas, da memória e dos sonhos, produzidos no interior da glândula pineal através da ação dos sentidos e da memória. Só um minutinho, pessoal, um minutinho só. Pessoal, vamos aguardar o Luiz retornar. Só lembrando que hoje, terça-feira, temos mais 2 palestras, às 4 às 5h30 e depois às 7 às 8h30. Palestra da Thelma e depois a palestra do Homero Santiago. Desculpa, pessoal, eu fui tomar um copo d'água, senão a minha boca estava seca. Retomando. Terceiro,
no sentido largo, imaginar significa todas as percepções que a mente tem em sua relação de passividade com os objetos corpóreos. As imagens, figuras imagéticas, da memória e dos sonhos, produzidos no interior da glândula pineal através da ação dos sentidos e da memória. Quarto, e aqui é a parte que mais me interessa. No sentido mais restrito, imaginar é a força que a mente tem de colocar a seu serviço a engenharia da glândula pineal para que esta, a partir de elementos puramente inteligíveis, possa produzir as imagens que permitem à mente contemplar como se nela estivessem presentes as figuras geométricas para poder extrair a priori, isso é muito importante, daquelas figuras suas propriedades geométricas e mecânicas. Assim, através do desvelamento das distinções que Descartes dá entre as várias significações do uso do termo imaginação, podemos aprofundar pesquisas que nos auxiliem a compreender, entre outras coisas, o que, num primeiro momento, parece ser uma aporia. O fato do autor, ora, classificá-la, a imaginação, como um empecilho para a elaboração de um conhecimento claro e distinto da extensão, conforme exemplo da análise do pedaço de cera, na terceira meditação, vou citar, mas, enfim, eis que sensivelmente cheguei onde queria, pois, já que a coisa presentemente conhecida por mim, que, propriamente falando, só concebemos corpos pela faculdade de entender em nós existentes, e não pela imaginação e nem pelos sentidos. É hora, né? Porque eu terminei assim, né? Que ele classifica ela como um empecilho, agora eu vou para o segundo movimento. É hora alçá-la à condição de uma auxiliar importante do intelecto, para cumprir a tarefa de evidenciar clara e distintamente as ideias inatas das coexistências e de suas propriedades matemáticas e mecânicas, como explicado Elizabeth da Boêmia numa carta de julho de 1943, que passo a citar. O corpo, isto é, a extensão, as figuras e os movimentos, também podem ser conhecidos unicamente pelo entendimento. Porém, será melhor ainda pelo entendimento com a ajuda da imaginação. Concluindo, como vimos, ele usa distintamente o termo imaginação, ora de forma larga, na construção da análise do pedaço de cera, e ora de forma restrita, para formular os meios de se conhecer puramente a extensão. Então, ele usa duas significações. E se a gente não perceber esse movimento dessas significações, a gente não consegue entender porque, ora, ele coloca a imaginação como empecilho e, ora, coloca a imaginação como uma condição necessária para auxiliar o entendimento, para que esse possa ter acesso às propriedades matemáticas. Então, a gente consegue entender que não é uma aporia. Sendo que, no caso do uso geral do termo, podemos compreender os mecanismos geradores das paixões que afetam a mente, de modo que ela possa representar conceitualmente o corpo, o mundo sensível e ainda fantasiá-lo criativamente. E, no sentido restrito, daqueles mecanismos que permitem conhecer as propriedades matemáticas e mecânicas dos conteúdos puramente geométricos a priori. Finalmente, entendemos ainda que esse exercício de delimitar e compreender a intenção do autor no uso do termo imaginação, tanto em seu sentido lato sensu quanto no stricto sensu, nos auxilia a evidenciar mais profundamente, em pesquisas futuras, no campo de estudo cartesiano, como a imaginação atua como uma faculdade facilitadora entre as relações estabelecidas pela união íntima entre a mente e o corpo, permitindo que avancemos para além do entendimento que limita a faculdade de imaginar à condição de uma simples faculdade intermediária ou mediana,
E aqui eu estou visando, respectivamente, Guerrero e Gouillet. Propomos, com este trabalho, a possibilidade de entender uma dimensão muito maior que Descartes atribuía a ela. É a que eu vou ler agora. A de única faculdade do conhecimento capaz de intermediar todas as relações possíveis entre a alma e o corpo e entre o corpo e a alma. Finalizo aqui. Parabéns, Luiz, pela apresentação. Obrigado. Deixo agora a oportunidade para os convidados fazerem perguntas, levantarem questionamentos. As perguntas podem ser feitas pelo chat ou feitas diretamente aqui pelo vídeo. Enéas, por favor. Oi, Luiz. Olá, professor. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos os presentes. E parabéns ao Luiz pela comunicação instigante. Claro que eu acompanho a pesquisa dele, portanto, eu sei qual é a trajetória, mas eu fico pensando se você não encontra problemas para defender que a imagem se forme exclusivamente na glândula pineal e jamais na mente. Por conta de uma passagem, acho que na Diócrita, acho que você deve estar sabendo melhor que eu, onde ele diz: não chamo ideias a qualquer das informações à medida que estão nos sentidos, mas apenas no momento em que estão na glândula pineal. Sim, conheço essa passagem, professor. Porque ali parece que ele estaria atribuindo ideia diretamente à imagem da glândula pineal sem a necessidade da consciência. É verdade. E, portanto, caberia aquele tipo de objeção que é muito feita contra Descartes, que a ideia para ele é uma ideia quadro, que é como uma pintura da coisa exterior. Não é? Sim. Você tem conhecimento dessa passagem? Tenho. Ela também, no Tratado do Homem, ele fala, notai que eu digo, imaginar ou sentir, uma vez que eu quero compreender, geralmente, sob o nome de ideia, todas as impressões que podem o espírito receber ao sair da glândula H, as quais atribui todas ao senso comum, quando depende da presença do objeto. Mas elas podem também proceder de muitas outras causas. Ele chama de ideia mesmo, quando está... Mas ele quer dizer impressão, porque ele coloca ideia no próprio texto cartesiano, ele coloca ela no itálico. Ele está mostrando que está entre aspas. O que ele quer dizer é a percepção que a mente pode, é a recepção que a mente tem dessa imagem que está gravada no pineal. Sim. Eu estou me lembrando de uma coisa agora, também parece que ele diz, não tenho certeza, você deve saber melhor que eu, ele diz, chamo de ideias as que acontecem na glândula pineal, somente na medida em que ocorre na glândula pineal, na medida em que o espírito se dedica a contemplá-las. Exatamente. Então, parece que esse acréscimo é importante. Né? Sim. Não é só na glândula pineal que ela deve acontecer para ser ideia, mas na medida em que o espírito contempla essa imagem na glândula pineal. Se não contemplar, não é uma ideia, porque não é um conceito, não é uma representação, não envolve entendimento, não envolve
Então, seria uma coisa... Mas eu concordo com você plenamente que a imagem não pode entrar, assim como os escolásticos já diziam, né? Que as espécies sensíveis não podem entrar no entendimento. Nesse sentido, Descartes está sendo puramente escolástico. Ele está dizendo imagem dentro de uma coisa imaterial, sem imagem, sem extensão, é impossível. Né? Sim. Tá, meus parabéns. Obrigado, professor. Lucas, por favor. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Perfeitamente. Eu estou gripado e minha voz está bem rouca e falha. Vou tentar ser rápido para conseguir fazer a pergunta antes que eu fique totalmente rouco. Parabéns, Luiz, pela apresentação. Obrigado, Lucas. Fico feliz porque também sou mestrando aqui na Universidade Federal de Uberlândia e também estudo a imaginação em Descartes. Mas, no meu caso, um recorte um pouco menor, eu me dedico somente às regras, né? Às regras e ao conceito de imaginação e de ingênio, ou de engenho, né? E, na verdade, pedi mais um comentário mais um comentário do que uma questão. Nós, acho que muito no Brasil, mais do que nos comentadores exteriores, né? E não nos especialistas, mas uma visão mais geral do senso comum, tendem a colocar o Descartes como aquele racionalista extremo, né? Uma caricaturização, né, de Descartes, e que, nesse sentido, a imaginação, os sentidos, qualquer outra faculdade além do intelecto é jogado um pouco de lado, né? Aquela imagem que nós normalmente vemos e ouvimos falar de Descartes. E tem um capítulo do Guénanciar, que é sobre a imaginação, que ele fala, a conclusão do capítulo dele é meio que assim, bom, o principal erro é você tentar achar que o intelecto, o entendimento puro, tem que fazer tudo no conhecimento humano, né? E que as outras faculdades não possuem algum serviço no conhecimento humano. Que, pelo contrário, Descartes não é Leibniz, não é Spinoza, não é nenhum tipo de racionalista mais extremo do que deveria ser, né? A imaginação tem a sua função e seu papel, que é bem delimitado pelo próprio Descartes ao longo de toda a sua vida, né? Assim, Descartes, segundo Guénanciar, ele nunca recusa a imaginação. Mesmo nas meditações, quando ele fala que a imaginação pode ser um empecilho, em um determinado momento de sua argumentação que ele fala aquilo, mas ele, na sexta meditação, ele já não fala que é um empecilho, né? Que a imaginação tem sua função. Então, o erro talvez é tentar as pessoas acreditarem que a imaginação é um empecilho e não uma força do conhecimento, né? Não que o homem é só o intelecto e não o engenho, ou seja, que intelecto mais as outras faculdades, né? Mas é só esse comentário mesmo, ouvir um pouco mais de você e agradecer pela comunicação. Eu que agradeço o seu comentário, Lucas, e estou em linha com o seu pensamento, né? Eu termino até aqui a apresentação dizendo que é do meu entendimento, ou pelo menos a minha tentativa de entender, que a faculdade de imaginar, ela é de suma importância, porque sem ela não se produziria um conhecimento na relação íntima entre a mente e o corpo. Ela é essa facilitadora. E Spinoza percebe tão bem isso que ele radicaliza. Ele tira a capacidade da natureza psíquica de perceber essas imagens e coloca a capacidade de imaginar como algo estritamente corporal, né? Então, a importância da imaginação. Agora, o que me percebe é que o que leva uma certa confusão entre os estudiosos cartesianos é de enxergar a imaginação de uma forma mais generalista e de não fazer essa classificação que eu me propus nessas poucas páginas. É claro que dá para se ampliar muito mais esse estudo.
Mas não dá para enxergá-la e vivê-la como um único significado quando o Descartes está falando de imaginação. Então, tem que entender o funcionamento neurofisiológico dela, tem que ler o Tratado do Homem, tem que ler o Tratado das Paixões da Alma, e com essa compreensão você vai ver esses movimentos que ele faz. Ora, para mostrar que ela pode ser um empecilho para o conhecimento, se você não a vê através da luz da razão, né? Como você achar, por exemplo, que a cor está no objeto, que existe som fora no mundo externo, que há temperatura nos objetos. É isso que ele está dizendo. Peraí, não. Isso ela pode nos enganar. Né? Nesse caso, ela pode ser obscura e confusa. Mas ele está dizendo qual é a imaginação? É aquela produzida de forma passiva. É aquela que nós recebemos através das paixões. Que também, depois que você compreende isso, ela tem a função dela, e o Descartes não nega, que há um conhecimento, ele fala numa carta a Elizabeth, que há conhecimentos que são puramente da mente, da alma, há conhecimentos que são produzidos pela união íntima entre a mente e o corpo. Então, e com importância. Então, eu concordo plenamente com você, Lucas. Obrigado aí pelo comentário. Para o mundo prático, ela é indispensável, né? Porque, com certeza, se for pegar na dióptrica também, a geometria natural, no caso, a visão, basicamente, a projeção espacial dos objetos é feita pela imaginação, né? Então... aí é um ponto que eu chamo muita atenção, Lucas, porque aí eu não entendo que seja através dos sentidos. Não é através da experiência dela com o mundo exterior. Mas é a mente usando um conteúdo que é dela, mesmo que você pense como um conteúdo que está como semente nela, que são os conteúdos matemáticos a priori, e ela, por estar unida ao corpo desde o nascimento, né, desde a fase embrionária, ela pega essas sementes e ela, através da sua vontade, produz um triângulo no cérebro e contempla esse triângulo. Porque não teria outra forma dela extrair essas propriedades matemáticas do triângulo sem contemplar a imagem. Sim, concordo. Tem muitos... Depois a gente poderia até trocar e-mail, não sei, para ver comentadores em comum. Tem muitos comentadores que fazem uma análise, talvez até dessa utilização da imaginação por Descartes, principalmente na geometria, né, na matemática pré-kantiana, né, uma análise desse sentido, né. Vamos trocar sim, Lucas. Obrigado. Eu que agradeço. O Vitor ainda gostaria de fazer uma pergunta? Sim, eu gostaria. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Vitor. Deixa eu só ligar aqui para me apresentar, porque... Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer a palestra do professor, foi maravilhoso. E também pedir desculpa porque ontem eu perdi as apresentações porque eu estava no trabalho. Pois é, eu sou o Vitor, sou aqui da Federal do Pará. A gente tem um grupinho aqui de estudos de Descartes, né? Porque a gente não tem aqui um grupo bem fechado como vocês têm aí. Até queria comungo da ideia do meu amigo Lucas, da gente unir as pessoas que estudam Descartes, para todo mundo trocar essa relação, sabe? Tem gente do norte, tem gente do sul. Eu já estudo Descartes há algum tempo. A minha dissertação de mestrado foi em Descartes, foi sobre a relação entre Descartes, Kant e Russell. O meu orientador foi o professor Paulo Coroa. Ele fez o doutorado dele aí na Unicamp. É mais um comentário mesmo, que o gancho que o professor faz, né, sobre a recepção da imaginação. Tem um capítulo na minha dissertação que eu escrevo e que, na verdade, concordando com o que o professor diz, essa discussão, né, Descartes começa comprovando a existência de Deus, né? Aí eu uso uma citação do Guerreau, do Martial Guerreau, que é muito boa, o professor deve conhecer, em que ele diz que toda essa discussão, né, sobre a existência do mundo, sobre a concordância do mundo externo com a descoberta do eu, né, do cogito, se dá pela comprovação da existência de Deus, né? O Guerreau tem até uma passagem bonita que ele diz que a ideia de perfeição
do mundo se dá pela comprovação da existência de Deus. E aí eu escrevo na minha dissertação que contra isso que o Lucas diz, né, que alguns comentadores realmente colocam, eu, por exemplo, na minha graduação aqui na Federal do Pará, a gente lia muitos textos de comentadores que diziam que o Descartes, assim como o Leibniz e o Spinoza, era um racionalista extremo. Eu discordo disso. Nesse sentido que eu queria pedir a opinião do professor. Eu estou até com meu caderninho aqui, estou anotando tudo, porque a gente vê no Descartes um racionalismo moderado, né? Um racionalismo moderado, aquele que faz questão, né, de descartar coisas que o intelecto não pode conhecer. Tem até uma passagem do Descartes, eu acredito que seja na primeira ou na segunda meditação, não me recordo bem, o professor pode até me responder, que ele diz, né, que a imaginação, se ela não for guiada pelo intelecto, ela é falha nesse processo de formação do conhecimento, né? Esse processo epistemológico de formação do conhecimento. Então, assim como a imaginação, a percepção, os sentimentos têm que ser guiados pelo intelecto, entendeu? Então, eu queria que o senhor fizesse um comentário, professor, e também queria, professor, que o senhor deixasse seu e-mail aqui ao final, que eu queria pedir o seu texto para eu poder dar uma estudada aqui. E, mais uma vez, eu queria agradecer e pedir, reforçar a ideia do Lucas, da gente fazer um grupo, da gente poder fazer um grupão de estudiosos de Descartes. Mas é isso, professor. Muito obrigado a todos. Eu agradeço, Vitor. Sou um aluno, não sou um professor, me considero um aluno, né, de Descartes, mas seria um prazer trocar figurinhas contigo, Vitor, e com o Lucas, e com quem mais quiser. Eu adoro trocar ideias, né? Eu também comungo com vocês que Descartes, talvez, para aqueles que não leram o Tratado das Paixões da Alma, o vejam como um racionalista radical. Eu também tenho a visão que ele não é um racionalista radical. Entendo que o Descartes faz levar ao extremo, ele testa os limites da razão, né? Você vê um exercício na meditação onde ele vai estressando, onde ele vai tentando alcançar os limites da razão para ver, no limite da razão, a partir desse limite, o que é possível afirmar? Não é? O que é possível a gente conhecer dela própria, da alma, e o que é possível conhecer do corpo, que, aliás, no meu ponto de vista, respeitando os outros os demais, que era o grande objetivo do Descartes, conhecer os conhecimentos do mundo fora, porque o interesse dele era produzir uma física, era produzir uma fisiologia, produzir uma ciência moral, não é? Que se aplica ao mundo, à nossa convivência. Então, estou totalmente em linha com a sua posição, Vitor. E me coloco aqui à disposição como um aluno para a gente trocar ideias e eu aprender com vocês e vocês, se eu puder oferecer alguma coisa, contribuir também com o aprendizado de vocês. Professor, nessa sua fala aí, eu concordo absolutamente. Olha, aqui no Pará, a gente tem uma tradição que eu discordo completamente, né? Tem um texto do Paul Natorp, vocês devem conhecer, em que ele diz que ele inverte, né? A gente sabe que o Descartes veio primeiro que o Kant, mas aqui no Pará, os alunos que estudam Descartes, eles estudam Descartes à luz da crítica da razão pura, e eu acho isso um absurdo, porque eles comparam as regras do espírito, né? Que é um texto extremamente lógico, né, onde o Descartes expõe como é que se dá o processo de conhecimento com a crítica da razão pura. Pasme, professor, fique perplexo com o que eu vou dizer. Tem gente que diz aqui que, na verdade, era o Descartes que era kantiano, não o contrário. Porque, olha só, olha esse absurdo, né? Só porque o Descartes, muito antes do Kant, porque para dizer como é que nasce esse erro de interpretação, professor, nasce justamente porque ninguém concebe aqui o Descartes como um racionalista moderado, aquele que faz uma ciência do possível.
né? Não uma ciência daquilo que está para além, porque essa que é a visão que uma má interpretação produz aqui, né? Todo mundo pensa que a metafísica cartesiana é uma metafísica absoluta, né? Não, admite Deus, admite tudo. E não é, a gente sabe que não é. O Descartes deixa claro isso. Logo nas regras, no início, o Descartes diz que aquilo que o entendimento não consegue conhecer tem que descartar. Entendeu? Então, mas é isso, professor. Muito obrigado. Imagine, eu até gostaria que o Enéas fizesse um comentário, que o Enéas é o meu professor orientador em Descartes e também é meu professor em Kant. Abre o microfone, Enéas. Eu queria, na verdade, fazer justiça à filosofia do Pará, porque nós temos o Benedito Nunes, que é um dos maiores filósofos do Brasil, nós temos um pessoal que teve um contato muito grande com a França, com a Inglaterra, excelentes antropólogos, excelentes sociólogos, excelentes filósofos. Então, desculpe, Vitor, mas te vendo assim falar, dá a impressão que você está falando de uma terra de ninguém, mas a gente sabe que tem uma produção acadêmica de valor. Tem o Hernani Chaves, que é um grande filósofo. Então, e por isso seria bom para trocar aprendizagens. Ainda vamos ver o Sul como centro emanador de cultura e o restante das regiões como periféricas. Vamos pensar que tem capacidade intelectual e competência acadêmica em qualquer lugar do Brasil. A gente pode fazer uma troca. E eu até proporia para o Jonathan, que é outro dos nossos colegas aqui, para que o próximo colóquio a gente incluísse aqui próprio na Unicamp, tem mais um grupo que estuda Descartes, que é do Márcio Damin, e que não está fazendo parte dessa vez, porque nós fizemos algo pequeno. O Cleiton faz parte desse grupo. Eu acharia muito bom colocar os dois grupos, o do Márcio, esse nosso, e juntar com o Lucas de Uberlândia. Eu conheço o Alexandre, eu trabalhei com ele muito tempo, então podemos chamar o Alexandre e pegamos Uberlândia. E você é da Federal ou é da... Subiu. Bom, agora também não sei mais o que dizer. Oi, gente, eu só quero primeiro pedir desculpas aí pro Luiz, né, porque eu ia ser o mediador, mas na real a internet da minha casa caiu, então eu tô numa cafeteria aqui perto de casa para fazer a reunião, mas parabenizar também ao Luiz pela apresentação, pela ótima fala, e concordar com a ideia do Enéas. Eu acho que quem tiver interesse em fazer um grupo de Descartes, entre em contato com o Luiz ou com o Cartesius por aquele e-mail que a gente enviou, que a gente pode combinar, entrar em contato e montar um grupo maior, um grupo de, talvez, para até mesmo marcar reuniões mensais e organizar um evento maior também, talvez presencial. Mas entre em contato com o Luiz, entre em contato com o Cartesius, quem tiver interesse nisso, que a gente entre em contato depois. O Jonathan, claro que não precisa nem fazer um supergrupo, porque talvez muitos orientadores não queiram, mas pelo menos uma reunião dos grupos para fazer junto um colóquio. Exatamente. Provavelmente presencial, né? E aí a gente pode convidar algumas figuras do exterior, né? Eu acho que seria uma boa ideia. E assim, reunir mesmo o pessoal de vários lugares do Brasil. Uhum, concordo. Aí, ó, o Axel mandou o link do grupo no chat. O link não, né? O e-mail do grupo. Aí vocês mandam uma mensagem lá que a gente pode organizar e fazer isso, né? Fazer essa troca entre os grupos também. O grupo do Márcio é muito, muito receptivo também, então dá certo, assim. Perfeito. Agora, por ordem na fila, o Lucas gostaria de fazer uma pergunta. Não, só continuando os comentários sobre
acho que seria bastante interessante mesmo manter esse contato entre os grupos de estudos. Aqui em Uberlândia nós temos um grupo já bem ativo há alguns anos internamente, né, com o professor Alexandre, o professor Wojciech também está aqui, e tem alguns doutorandos e mestrandos que estudam Descartes. Vamos até organizar um evento também mais para o final do ano, ainda também pequeno, porque tem um pessoal que está fora do país, então a gente vai fazer online para tentar comportar todo mundo, mas acho a ideia de fazer um evento interinstitucional entre os grupos de estudos cartesianos bastante interessante, assim. Acho que seria bastante proveitoso e até mesmo para cada um conhecer o que o outro estuda, né, trocar figurinha, enfim. Acho isso muito importante e por conta da pandemia faltou muito, né? A gente ficou bem distante, assim, quase ninguém conhece ninguém, a não ser aqueles que estão há mais tempo nos estudos, então acho que seria bem legal. Vou entrar em contato, mandar um e-mail para o grupo de estudo ou para o Luiz e a gente poderia Perfeito, organizar Lucas. isso. Obrigado. Perfeito, Luiz. Eu, como mediador, eu também gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu acho que tem mais uma pergunta Tem mais depois do uma pergunta? Lucas. Tinha Então, vamos dar outra pessoa prioridade inscrita. aos convidados. Sim. Marques. Você viu o nome dele aí? Não. Ele levantou a mão. Marques Bruno, não consegui. Estava escrito depois do Lucas. Bom. Mas, por favor, se alguém mais quiser levantar alguma pergunta, fica à vontade e eu deixo minha pergunta para o final. Cleiton, por favor. Olá, pessoal. Antes de colocar minha questão para o Luiz, eu gostaria de agradecer a sua fala e agradecer também o espaço que vocês deram e criando aí, né, oportunidades de nós fazermos aí outros contatos para aumentar a disponibilidade de estudo para um período tão interessante que é esse que o Descartes viveu. Então, muito obrigado, Luiz. O meu ponto de estudo não é objetivamente o Descartes. Eu estudo como a necessidade de Spinoza é estabelecida e se ela permitiria ou não qualquer espécie que fosse de possível, se ele realmente consegue estruturar a necessidade a ponto de nada que seja possível seja realizado. E é por isso que a imaginação é muito interessante para mim, Luiz. E pensando nisso, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre qual seria o critério de diferenciação entre essas duas maneiras que o Descartes trata a imaginação. O que ganha essa ideia ou essa imaginação a partir do momento que o intelecto entra em ação? Qual a maneira de eu distinguir uma simples imaginação que é dada simplesmente com relação ao corpo e aquela que é dada com o auxílio, né, colocada em marcha a engenharia que o intelecto oferece? Obrigado. Eu que agradeço, Cleiton, a pergunta, porque ela me dá a oportunidade de aprofundar e de explicar de forma mais detalhada aquilo que eu me propus nessas páginas que eu li. Bom, a sua pergunta é como eu distinguir, né? Uma das formas de distinguir que Descartes nos mostra de distinguir é que, às vezes, muitas das vezes, ele usa o termo imaginação de forma ampla. O que é essa forma ampla? Ele está dizendo, olha, tudo aquilo que a mente recebe de forma passiva do corpo é imaginação. Quando a gente sabe que ele usa outros nomes, como sentidos, como senso comum, mas ele também usa a imaginação para isso. E às vezes confunde um pouco, não é? Porque quando ele quer usar de forma muito estrita, muito
vamos chamar assim, as duas são técnicas, mas eu gosto de dizer, quando ele quer ser mais técnico, ele quer ser mais detalhista, olha, o que é imaginar de fato para mim? Ele fala, olha, não é quando a mente está de forma passiva em relação ao corpo, aos sentidos, a esses movimentos corporais, mas quando ela está agindo de forma ativa, através de uma vontade de conhecimento. Mas não só isso. Não só quando ela está agindo através de uma vontade. Ele coloca algo a mais. Quando ela está agindo através de uma vontade, chega a partir de uma ação, onde ela é ativa, mas que ela esteja trabalhando com conteúdos que são dela, inatos dela. Porque, como a gente sabe, ela pode também agir de forma ativa quando ela usa uma imaginação criadora, por exemplo. Quando ela usa elementos sensíveis para criar, para fantasiar. Há uma certa atividade, o próprio Descartes, nas Paixões da Alma, diz isso. Que ele fala, olha, eu não entendo essa imaginação criativa como passiva. Ele fala, mas ela é meio... Ela é ativa também. Né? Mas ele não coloca ela no mesmo nível de quando ele diz, olha, aqui a ação, eu entendo mesmo que ela está sendo ativa e que ela está imaginando quando ela usa os seus conteúdos matemáticos a priori e coloca o corpo, aí o corpo não é a engenharia do intelecto, porque o intelecto não sabe como fazer imagem. Então, esse é um ponto muito importante. Não é o intelecto que sabe produzir imagem. O intelecto tem os conteúdos, ele tem as sementes. Ele fornece essa semente para a glândula pineal e ela, com a sua engenharia, que é do corpo e não da mente, produz essa imagem que a mente, ao contemplar, ela abstrai um novo conhecimento, que são as propriedades matemáticas. Mas como ele está o fazendo sem conteúdos sensíveis, eu entendo que é de forma a priori. Essa é a discussão da minha dissertação de mestrado. De demonstrar que quando se produz uma figura geométrica, né, quando nós imaginamos a figura geométrica com os conteúdos puramente a priori, continua sendo algo inato e não de ordem acidental. Não sei se eu consegui te explicar, Cleiton. Conseguiu sim. Muito obrigado. Então, Luiz, colocando a última pergunta, primeiramente, eu acho o seu trabalho fantástico, acho o trabalho muito rico, e eu sempre acho que o seu trabalho dialoga muito com as neurociências modernas, contemporâneas. Então, eu gostaria de ouvir de você agora, como que seu trabalho contribui para a ciência de hoje, contribui para o estudo da fisiologia de hoje, né? Como o trabalho cartesiano moderno dialoga com o contemporâneo. Tá. Antes de responder, é claro que é um prazer sempre dialogar com todos, mas eu sou muito feliz, porque o Axel eu estou sempre vendo, o professor Enéas estou sempre vendo, o Jonathan, que são do grupo, mas especificamente o Cleiton, amigo aí de convivência das aulas da graduação lá na Unicamp. Puxa vida, que gostoso poder estar conversando com você, Cleiton. Espero que a gente possa logo retomar isso presencialmente. E respondendo a sua pergunta, Axel, eu vou me servir do que o próprio professor Enéas se referiu ontem a respeito do Antônio Damasio. Se Descartes não fosse importante para a discussão da neurociência hoje, Antônio Damasio não tinha escrito um livro para não criticar, porque eu não estou entendendo que ele está criticando Descartes, pelo contrário, ele está mostrando que Descartes mais acertou do que errou. Né? Então, a hora que a gente entende como a mente e o corpo trabalham unidas, né? Ou como o Damasio coloca o cérebro e o corpo, eu entendo a mente e o corpo, trabalham de forma unida, né? Ou seja, como é um agente e um paciente um do outro, a gente tende a ser mais humanos, né? A humanizar o nosso entendimento sobre o outro. Né? A gente tende a olhar o outro de forma mais humana, de forma mais carinhosa, entendendo que muitas vezes
eu sou bem mais velho que você, então talvez você não seja daquela época que as pessoas olhavam para o depressivo como um sem vergonha, como um vagabundo, como uma pessoa, viu, você tem que se levantar, você tem que se melhorar, a neurociência, como Descartes dizia no Tratado das Paixões da Alma, vai dizer, não, peraí, a mente dele está sendo passiva de uma força que ela está sofrendo. Não depende apenas dela querer, porque o próprio querer dela está sendo comprometido por essa força passional. Ele entende que o corpo age e que a pessoa, às vezes, é covarde ou é corajosa, não por uma questão de posição mental, por uma questão corporal. Então, isso faz com que a gente entenda o outro, que a gente trate e a gente procure soluções, porque a própria filosofia da mente, se a gente for pensar, ela ainda claramente não conseguiu mostrar ainda, ninguém conseguiu abrir o cérebro de ninguém e ver uma imagem lá dentro. Não dá ainda essas interações. Se a gente pode pegar o calcanhar de Aquiles de Descartes e dizer, há um problema aí de interação entre substâncias distintas, tal. Tirando isso, que eu acho que isso não é importante, porque ninguém respondeu também como a mente interage com o corpo, como o corpo interage com a mente, de forma concreta, ninguém cravou uma opinião que seja aceita pela comunidade científica. A gente pode dizer que Descartes colaborou e colabora muito com esse estudo hoje da neurociência. Perfeito, Luiz. Obrigado. Enéas, o microfone, por favor. Só fazer uma observação. Claro que todos os estudos de filosofia, de ciência, acabam, em maior ou menor grau, aqui ou lá na frente, contribuindo para um certo desenvolvimento das ciências e da sua capacidade de compreender melhor os seus objetos. Mas não é de se esperar que, quando se faz um estudo de história da filosofia, sobretudo do século XVII, que você tenha necessariamente um vínculo, um efeito para os dias de hoje, imediato, né? Porque isso seria arruinar todo o caráter da filosofia, que não é um caráter de aplicação prático imediato, né? A filosofia influencia outras ciências, que influenciam outras ciências, e aí você tem um resultado no final. Você pode dizer que sem Hegel não teria o marxismo, mas Hegel não é marxista. Hegel não fundou o marxismo. E, então, eu acho que a gente tem que cuidar para não transformar a filosofia muito numa coisa utilitária. Para que ela está servindo hoje? Para que ela faz parte? Tá? Agora, o Antônio Damasio, realmente, ele diz que a arquitetônica psicossomática de Descartes, o modo como ele a descreveu, ela é bastante adequado. E tirando o jargão e espíritos animais, e substituindo por um modelo eletromotor, ela sobrevive bem. E que Descartes entendeu como nunca, e que eu acho importante do Antônio Damasio, como as doenças da mente podem afetar o corpo, como a depressão pode tornar o corpo mais fraco. Né? Não só, a gente sabe que o corpo afeta a alma, mas também a alma afeta. O Antônio Damasio diz que isso, a psicossomática, hoje é uma coisa bastante científica. Agora, é claro que ele critica o conceito cartesiano de teatro. O conceito de teatro cartesiano, que seria a glândula pineal. Porque, para Descartes, todas as informações sensoriais, imagéticas, auditivas, gustativas, todas elas se reúnem para formar uma representação única na glândula pineal. E o Antônio Damasio diz não existe esse palco, esse teatro cartesiano,
e todas as representações, elas estão em todos os lugares do cérebro. É um mosaico. E o que faz que dê uma única unidade, que sai uma representação de um objeto? É a temporalidade, elas são simultâneas. Quando elas se dão simultâneas, você tem ideia do objeto. Mas o cérebro inteiro é o grande órgão, o grande teatro, né? Então, mas como o Luiz disse, eu acho que o Luiz bem disse, se Descartes não tivesse, de algum modo, contribuído para essa ciência, seja na anatomia, na fisiologia, na psicossomática, ele não seria objeto de uma reflexão sobre um cientista contemporâneo. Agora, que é o caso também de Spinoza, porque o Damasio também tem um livro sobre Spinoza, não é? Então, ele foi no século XVII, pegar 2 filósofos racionalistas, não ortodoxos, como vocês disseram, mas racionalistas na base do conhecimento mais legítimo, não provém da experiência, provém da razão. Mas não ortodoxos, ele foi pegar 2 filósofos racionalistas que, segundo ele, melhor entenderam a relação corpo e alma. Que, claro, para Damasio não tem alma, ele é um materialista, óbvio, ele fala cérebro e corpo, né? A mente é o cérebro. Então, mas ele diria que são os que melhor compreenderam ali no século XVII, né? Mas todo cuidado é para a gente não ver uma necessidade de que a pesquisa filosófica que a gente esteja fazendo tem uma aplicação prática hoje para a vida humana ou para a ciência, né? E daí isso é dar lenha para o argumento dos que dizem que a filosofia não serve para nada. Que a filosofia não serve para nada. A filosofia tanto serve que sem ela você não teria física moderna, você não teria Newton. A filosofia tanto serve que você não teria sociologia, e depois não teria Marx. Ela influencia a longo prazo. Na verdade, se pode dizer que a filosofia é a primeira figura da ciência, que é toda unificada. À medida que ela vai sedimentando internamente, não se fragmentando internamente, ela vai produzindo, ela vai separando as ciências. Primeiro a filosofia da natureza, a química, a biologia, não sei o quê. Aí você tem a filosofia da linguagem, a filosofia da mente, você tem a psicologia, e aí vai. Mas, então, eu diria que fazer filosofia transcender a esfera ordinária do cotidiano, de problemas de sobrevivência, de ascensão socioeconômica, mas é você se dedicar a pensar problemas profundos e fundamentais para o ser humano, mesmo que você não tenha a resposta definitiva, né? Só o homem pode fazer isso, né? Perguntar sobre a origem das coisas, a origem da vida humana, a origem da vida, o que é a mente, se a mente é material, se não é material, o que é o corpo, é pura matéria de átomos materiais, ou ele próprio é uma manifestação da energia. Todo esse tipo de coisa que depois vai para a ciência, ela está ali, pela primeira vez, elaborada na filosofia, já em 1917, né? Desculpe se eu falei demais, não foi intenção, né? Muito boa fala, professor. Imagina, muito obrigado, Enéas. Eu acho que sua intervenção é muito apropriada nesses tempos em que filosofia está sendo deixada de lado. Muito obrigado. Luiz, você tem alguma coisa a acrescentar agora? Não, depois de tudo que foi falado aqui, a gente... eu acho que foi... Eu tenho que falar que foi muito proveitoso essa manhã de hoje. Foi muito bom estar com vocês. A gente lê, a gente vê na leitura que a gente faz, onde tem coisas para melhorar. Através das perguntas que pessoas fazem, a gente consegue ver onde está um ponto mais fraco, um ponto mais forte daquilo que a gente está defendendo. A gente pode incorporar novas coisas. Eu acho que é muito produtivo. Eu acho que o motivo desse congresso é a gente poder aprimorar o nosso trabalho, nossos estudos, colaborar com o aprimoramento do outro e o outro colaborar com o aprimoramento nosso, daquilo que a gente está produzindo. Então, só tenho a agradecer.
Perfeito, então vamos encerrar mais essa palestra. Deixa a lembrança de que às 4h temos a palestra da Thelma Birchard e às 7h a palestra do Homero Santiago. Muito obrigado a todos que estão presentes.